Carros de luxo abandonados na vizinhança são um fenômeno fascinante que captura a imaginação de muitas pessoas. É difícil compreender como esses veículos exclusivos e caros podem ter sido simplesmente deixados para trás. Você automaticamente pensa em perseguições selvagens em que carros de luxo caros saíram da estrada ou até mesmo em um crime. No entanto, muitas vezes, os motivos pelos quais as pessoas simplesmente abandonam Bentleys, Ferraris e similares e os deixam à própria sorte não são nada espetaculares. Não é incomum que as pessoas não consigam mais arcar com a manutenção cara desses carros. Para colecionadores e entusiastas, esses carros de luxo abandonados, geralmente muito antigos, podem ser um verdadeiro deleite. Alguns dos carros de luxo abandonados encontram um novo proprietário por acaso e retornam à sua antiga glória. Marussia. Com os supercarros da Marussia, a Rússia finalmente quis lançar o seu próprio carro de luxo exclusivo. O lançamento da empresa foi anunciado de forma brilhante, mas a glória logo acabou. Fundada em 2007, a Marussia entrou com pedido de falência em 2014. Desde então, uma frota inteira de carros de corrida futuristas está apodrecendo a céu aberto. Dezenas de carros foram transformados em sucata, ou então simplesmente parados. Até mesmo os modelos exclusivos F2 e Coupé já haviam sido encomendados por preços de mais de 100 mil dólares americanos. Nunca foram entregues depois que a empresa fechou as portas. Novinhos em folha e nunca dirigidos, esses carros de luxo abandonados são um espetáculo que mexe com o coração de qualquer um. Bentley. Quando os novos proprietários de uma casa de campo em Surrey, na Inglaterra, examinaram o celeiro de sua nova propriedade, ficaram surpresos. Sob panos empoeirados e feno, encontraram um Bentley de corrida de 1929. Em uma época muito esquecida, o modelo conquistava regularmente vitórias para a Grã-Bretanha nas 24 horas de Le Mans. As investigações revelaram que esse carro incomum estava no celeiro desde 1985. O proprietário era avô do último dono da propriedade. Apenas cerca de 1.800 desses carros foram construídos entre 1927 e 1930, e a maioria deles já se perdeu há muito tempo. Por isso, esse achado foi um verdadeiro deleite, com um incrível valor de 400 mil dólares em um leilão. E quem arrematou o considera uma verdadeira joia automobilística. Ferrari F50. A maioria das pessoas neste planeta, mesmo que trabalhem a vida inteira, nunca poderá de repente comprar uma Ferrari. Ou então, como é que algumas pessoas simplesmente deixam esse sonho de carro supremo ir para o lixo? Essa Ferrari está enferrujando sob o sol quente. Ela foi estacionada pelo seu proprietário em uma paisagem árida e gramada, perto de Ibadan, na Nigéria. Esse carro não é uma Ferrari comum, mas um veículo da série limitada F50. Apenas 349 desses carros foram construídos em meados da década de 1990 para marcar o 50º aniversário da Ferrari, e agora são considerados os últimos carros de estrada com o motor de F1. Esses carros só foram parar nas mãos dos melhores e mais fiéis clientes da exclusiva empresa italiana de automóveis. Para os colecionadores, eles são tão valiosos que o preço de um carro pode chegar a 2 milhões de dólares americanos. Portanto, qualquer pessoa que se desse ao trabalho de tirar essa F50 da estepe e restaurá-la, poderia conseguir uma verdadeira pichincha, só que quase ninguém na Nigéria parece interessado. Mercedes SLR McLaren. O SLR McLaren é um supercarro britânico. Na época em que a Mercedes possuía uma participação no grupo britânico McLaren, as duas grandes montadoras trabalhavam juntas para criar carros memoráveis, como esse modelo V8 de 5,5 litros. Infelizmente, esse modelo, ligeiramente desgastado, provavelmente não voltará a rodar pelas estradas do mundo. O carro foi confiscado pelas autoridades tchecas em 2011, depois que o seu proprietário se envolveu em uma complicada investigação legal. Por esse motivo, o carro, que ainda hoje vale pelo menos 200 mil dólares, não pode ser vendido ou usado de nenhuma outra forma e provavelmente apodrecerá no estacionamento. Land Rover. A Grã-Bretanha é a terra dos carros de luxo e dos carros clássicos. Em muitas propriedades, há carros parados pelos quais os colecionadores pagariam preços altíssimos. Os cineastas que procuravam um local pitoresco para filmar se depararam com um depósito inteiro cheio de Land Rovers raríssimos em uma propriedade abandonada. Existem milhões desses carros no mundo, mas esses são absolutamente únicos. Enterrados sob anos de poeira estão modelos raros e edições limitadas, como um dos primeiros Land Rovers leves de 1968. O carro na propriedade aparentemente nunca foi registrado e nunca foi dirigido. Ele vem sofrendo com o tempo há 50 anos, sem nunca ter visto uma estrada. Outro destaque da bizarra coleção é possivelmente o último soprador de neve Smith Unimog.
sobrevivente e também um protótipo de veículo de apoio aeroportuário que a Land Rover construiu. Essa história finalmente teve um final feliz. Um entusiasta assumiu o controle dos veículos antigos e investiu em sua restauração. E com isso conseguiu acabar dando vida para esse supercarro. Ferrari. Se você quer dirigir uma Ferrari, não basta comprá-la. Os melhores e mais exclusivos carros só são entregues aos compradores que são considerados dignos pela família Ferrari para dirigir um carro desses. Somente os chamados modelos de volume também estão disponíveis sem reputação e apenas por muito dinheiro. O proprietário dessa Ferrari, Daytona Spider, da década de 1970, certamente pertencia ao ilustre círculo dos principais clientes da exclusiva montadora. Uma versão Spider de 1971, bem preservada, pode valer mais de $500 mil atualmente. Esse carro dá a impressão de que o proprietário fez algum esforço para esconder seu veículo. É óbvio que esse carro valioso não foi movido por algum tempo. No entanto, as janelas e a estrutura ainda estão intactas e, se alguém cuidasse do carro, ele certamente poderia voltar a circular em breve. O motivo pelo qual esse carro foi abandonado e por que ninguém jamais voltou para recuperá-lo ainda é um mistério. Até hoje, ninguém realmente sabe. Carro de corrida. Você já se perguntou o que acontece com os carros de corrida descartados? Bem, na verdade, esses carros se acumulam a centenas no esporte profissional. Os carros que tiveram milhões de dólares de custos de desenvolvimento investidos acabam na prensa de sucata ou com entusiastas particulares. Na França, um desses colecionadores dos carros mais rápidos e mais caros do mundo construiu uma coleção incrível e depois a abandonou à própria sorte. No meio da natureza, carros de corrida das equipes Lotus, Ferrari e Renault, bem como uma Benetton da era Schumacher, estão enferrujando. Alguns dos carros já estão cobertos de plantas e provavelmente nada mudará nisso. Lamborghini Diablo. Deixado para trás, imundo, cercado por cabras e apodrecendo em um campo, está esta Lamborghini Diablo. Os luxuosos supercarros foram construídos entre 1900 e 2001 e houve apenas 2.884 exemplares desse modelo no total. A maioria deles ainda hoje pertence a colecionadores de carros e certamente teve um destino melhor do que este exemplar esquecido. Só a estranha pintura azul já revela que esse carro de luxo, muito provavelmente, foi parar nas mãos de alguém que não tem ideia do valor que está deixando apodrecer atrás então deste celeiro. Jaguar. O XJ220 é um dos modelos mais raros e mais caros da Jaguar. Apenas 282 exemplares foram produzidos entre 1992 e 1994. E hoje em dia, esses carros alcançam regularmente preços de mais de $500 mil em leilões. Esses carros esportivos de luxo são itens de colecionador e investimentos financeiros que continuam a aumentar de valor com o tempo. No Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no entanto, ninguém parece se importar, porque esse Jaguar XJ220 foi simplesmente abandonado em uma rua lateral da capital e está apodrecendo coberto de areia desde então. A pesquisa revelou que o veículo tem apenas 560 milhas no relógio e foi registrado por apenas 6 meses antes de ser estacionado para sempre. A propósito, carros de luxo abandonados como esses não são incomuns nos Emirados. Ou os proprietários super ricos compram um carro novo, se por algum motivo não gostam mais do antigo, ou os proprietários que passam por dificuldades financeiras simplesmente abandonam os carros. O desperdício é realmente inacreditável. Shelby GT500. Quem passa por aqui pode pensar que um jardineiro criativo está usando o seu carro como vaso de flores. Mas quem pensa assim não tem ideia do valor desse extraordinário vaso de flores. Porque essa é a carcaça de um Shelby GT500 de 1967. É certo que seria necessário muito trabalho para restaurar esse modelo de 68 à sua antiga glória. O Shelby já foi usado como um golpe publicitário por um revendedor de carros local. Depois de algumas negociações duvidosas, o vendedor simplesmente desapareceu e o carro está apodrecendo desde então. Bugatti. O que parece ser uma última tentativa de resgatar os tesouros afundados do Titanic, na verdade um Bugatti encontrado no fundo de um lago na Suíça. O carro de luxo Type 22 Brescia Roadster é um carro antigo da década de 1920. Por cerca de 73 anos, o carro ficou no fundo do lago, porque o antigo proprietário tentou usá-lo para evitar o pagamento de impostos. O Bugatti não é um carro qualquer da nobre marca, mas uma peça única que foi feita especialmente para o antigo proprietário René Dreyfus. Dreyfus perdeu o carro com um motor de 1,5 litro e a velocidade máxima de mais de 160 km por hora em um jogo de pôquer contra um empresário suíço. Sua sorte no jogo nem sempre foi tão confiável. Empobrecido e super endividado, ele afundou seu carro de luxo no lago.
Em 2009, o carro nasceu, foi comprado e restaurado por um colecionador da Califórnia. O antigo carro do piloto da Grand Prix Dreyfus está agora em um museu californiano para que todos possam vê-lo. Clássicos. Os clássicos são todos os carros de luxo e modelos especiais do período anterior à guerra. O entusiasta de carros de Nova York colecionou os carros dos primeiros tempos e pretendia restaurá-los. Mas o empresário cometeu um grande erro. Em 40 anos, ele colecionou carros de todo o país e alguns deles estavam em condições muito ruins. Mas o tempo e os recursos financeiros do homem nunca lhe permitiram restaurar os carros. Entre os tesouros que podem ser encontrados em um armazém e estacionamento no meio de Manhattan, estão veículos curiosos, como um carro funerário Packard de 1937, um Rolls-Royce personalizado também de 1937, que já esteve a serviço do governo britânico, e um conversível Delahaye de 1938, que ganhou o prêmio Best in Show no Salão do Automóvel de Bruxelas em 1948. Agora, a boa notícia é que esses carros encontraram um novo proprietário não faz muito tempo e agora estão sendo restaurados para um museu. Olha, a gente quer aproveitar aqui para agradecer você por ter assistido até aqui e, claro, como sempre, a gente agradece também os seus comentários aqui e discussões sobre esses carros antigos. Qual desses carros mais surpreendeu você? E se você fosse o proprietário de um carro de luxo antigo, o que você faria com eles? A gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e não esqueça do like. Tchau!